Em 2009, eu tinha 17 anos e ganhava o meu dinheiro cuidando dos filhos das amigas da mamãe, sempre que precisavam sair para uma festa ou qualquer outra razão. Às vezes ficava até com vergonha de cobrar pelo meu trabalho, pois além de adorar crianças, o único que fazia era assistir televisão, comer e colocá-los para dormir na hora certa. Num certo dia, a mamãe perguntou se eu interessava cuidar do filho da sua patroa por algumas horas e por uma quantia muito acima da que as outras mamães pagavam. Eu respondi que sim. Liguei para a senhora e, depois de tudo acertado, anotei o endereço da residência, que ficava no bairro rico da cidade e uns 30 minutos da minha casa. Na sexta-feira, às 20h30, o papai parou o carro frente ao portão da entrada da casa. Eu toquei o interfone, disse quem era, o portão abriu e o papai saiu. A casa era enorme, uma mansão. 2 andares e um jardim todo iluminado que mais parecia um parque. Fiquei encantada. A senhora dona da casa já esperava na porta principal, com um enorme sorriso e agradecendo de tal maneira que achei até estranho. Depois de alguns minutos conversando, a senhora disse que na geladeira tinha bastante comida, refrigerantes e que, caso desejássemos comer uma pizza, era só pedir e pagar com o dinheiro que estava sobre a mesa. Juliana, tem umas coisinhas que gostaria de ressaltar, disse a senhora. Primeira, Donguinha deve deitar antes das 23 horas. Em seu quarto, além da sua cama, existe uma outra que você pode ocupar. Se por acaso Donguinha mencionar o seu amiguinho imaginário, não diga ou faça nada para contrariar os dois. Ou seja, faça de conta que acredita e muda de assunto. Terceira, não atenda o telefone residencial. Nem você e muito menos ele, pois pode ser o amiguinho. Quarta e última, ligue imediatamente se for necessário, ou Donguinha permitir. Confesso que fiquei assustada com o que ouvi da senhora e até pensei em sair. Mas pensando que talvez o amiguinho imaginário da criança fosse apenas uma maneira de diminuir a solidão que sentia naquele enorme casarão, resolvi ficar. Poucos minutos depois, a senhora o chamou e a criança apareceu. Eu fiquei aliviada. Donguinha era um garotinho de 6 anos, educado, simpático, sorridente, olhos azuis e tão bonito que parecia um boneco. Depois que os pais saíram, Donguinha pediu por um sorvete. Eu servi para nós dois e fomos para a sala assistir um filme de terror que ele havia escolhido. 1 hora depois, Donguinha pediu por mais sorvete. Eu fui até a cozinha e, enquanto abria o freezer, o telefone tocou. Eu corri para a sala. Porém, para meu espanto e preocupação, Donguinha já havia atendido e desligado. Eu perguntei quem havia ligado e ele disse que tinha sido seu amigo. Eu lhe disse que, por favor, da próxima vez deixasse o telefone tocar e que nem ele ou eu devíamos atender. E se o meu amigo ligar outra vez? Perguntou Donguinha. Naquele instante, eu lembrei do que disse a mamãe e respondi que o amiguinho com certeza voltaria a ligar pela manhã. Donguinha não disse nada. E poucos minutos depois, o telefone voltou a tocar. Depois de tocar umas 4 vezes, o telefone parou. E Donguinha disse: Você está deixando meu amiguinho nervoso. Eu disse que não era a minha intenção e que estava apenas atendendo o pedido da sua mamãe. Eu acho que ele já está nervoso, murmurou Donguinha. Se ele é teu amiguinho, vai entender a situação. Eu disse. Aí é onde está o problema. Ele não entende, respondeu Donguinha. Daquele momento em diante, Donguinha não pediu por mais nada e nem disse uma só palavra. E pouco antes das 23 horas, eu lhe disse que estava na hora de deitar
e subimos para o quarto. E foi então que o mais estranho começou. Uma meia hora depois, alguém bateu na porta do quarto. Eu quase tive um treco do coração. Quem podia estar batendo? Os pais não podia ser, pois ainda era cedo. Só podia ser um intruso. Apavorada, liguei para o número de emergência. Mas ninguém atendeu. E para minha surpresa e espanto, uma voz disse do outro lado da porta: "Sou eu, Juliana, o amigo de Dunguinha." A voz do amigo era a mesma voz de Dunguinha. Mas não podia ser ele, pois estava deitado, embrulhado e parecia dormir. O amigo voltou a bater, repetindo quem era e que eu não precisava ficar com medo. Afinal, eu não estava sozinho. Naquele instante, eu criei coragem, levantei, abri a porta e, para minha surpresa, não havia ninguém. O corredor estava vazio. Eu voltei a fechar a porta, corri para a cama e peguei o telefone para ligar para a senhora. Infelizmente não pude. Não possuía conexão. Porém, poucos segundos depois, recebi uma mensagem de texto. Pensando ser a senhora, abri e vi apavorada que era apenas uma estranha fotografia enviada por um número desconhecido e que me fez tremer da cabeça aos pés. A fotografia era do quarto onde estávamos e do guarda-roupa à minha frente, com uma frase no rodapé que dizia: "Ele não está no corredor. Ele está aí dentro." Eu saí que nem uma louca para a sala com a intenção de usar o telefone residencial para chamar a polícia ou o papai. Mas antes mesmo de pegar o telefone, ouvi a voz de Dunga dizer do topo da escada: "Tá sem linha. Tá mudo." Sem saber o que fazer, gritei que se ele não parasse com aquilo, eu iria sair da casa e deixá-lo sozinho com o demônio do amiguinho. E naquele instante recebi uma outra mensagem do mesmo número dizendo: "O demônio não sou eu, Juliana. O demônio é o Dunguinha." Eu olhei para Dunga e vi o que jamais esqueci. Seus olhos já não eram azuis. Era uma mistura de amarelo e vermelho, simplesmente aterrorizantes. Eu não pensei duas vezes. Abri a porta e o portão e fiquei a esperar por meu pai na calçada da casa. No dia seguinte, eu recebi um telefonema da senhora pedindo desculpas pelas brincadeiras do seu filho. Eu fiquei pensando se a senhora realmente sabia da verdadeira identidade de Dunga. Talvez não. Só sei que meses depois ficamos sabendo que os pais foram assassinados por um intruso que jamais foi preso. Hoje, depois de 15 anos, ainda penso se foi realmente um intruso ou simplesmente uma outra brincadeira do amiguinho imaginário de Dunga.